movimento. Ao ritmo da sua vida. And every time a child is born, there's a new world going on. New feelings, new thought, new smile, new light in the plan of God. And that's how we know that life is going on. And that's how we know that life is going on. That's how we know life is going on. That's how we know life is going on. And every time someone is dead, there's a whole treasure lost and gone. Sweet memories, past trouble, glory seeds of wisdom and faith. That's how we know that life is going on. That's how we know that life is going on. There's a new world going on. New feelings, new thought, new smile, new life in the plan of God. That's how we know life is going on. That's how we know life is going on. And every time someone is dead, there's a whole treasure lost and gone. Sweet memories, past trouble, glory seeds of wisdom and faith. That's how we know life is going on. 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 No, no.
Então, sejam bem-vindos a mais um MantraCast com o vosso apresentador Tela Mantra. E hoje começo a emissão por apresentar mais um poema meu. Este poema chamo Substâncias, Entretenimento, Substâncias e Copos. Entretenimento, substâncias e copos. Entretenimento, substâncias e copos. Em última instância, troca a estação e enche os copos. É o que esta geração quer. Quer colher, mas não quer colher. Quer crescer, mas não quer plantar. Putz, fruta que pariu. Caraças, chupam o sangue até crescer. Carcaças, crescer tem tanto por se dizer, tantos esques e enters, tanto para ficar no mesmo sítio. Somos frutos de erros, somos freaks e geeks, somos bytes e cliques, encadeados por ecrãs e em prisões alimentares. Somos tudo o que eles nunca foram, tanto os putos como os cotas. Somos aos poucos o último pedaço do bolo. Tantos que avanço para nada, tantos buracos à procura de crudo para descobrir que, afinal das contas, as criptomoedas é onde está a riqueza e que a beleza, afinal, está entre os filtros. Cala-te e agora repete comigo. I am Yoma. Cala-te e agora repete comigo. O que vale é ir ao continente, mas cala-te! Ambrósio apetecia-me algo, mas cala-te! Faltou-me um bocadinho assim, mas cala-te! Aonde você estiver, lá está, mas cala-te! Que primeiro se estranha e depois se entranha, mas cala-te! Pá, 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 pá. Tudo pela goela abaixo. Somos cromossomas com somas. Somos sumos com açúcar processado. Descargas de plástico, comida mais e mais rápida. Quanta fome. Intranet é onde está o seguro. Na falta é onde está os oportunos. E só espero que não me ouçam porque eu só quero foder e ir às compras. Eu só quero foder e ir às compras. Eu só quero foder e ir às compras. Eu só quero afogar-me e pagar contas. Boa noite. Boa noite. Boa noite comigo. Tenho o grande Mick. Eu chamo-lhe Mike porque é uma pessoa que representa bem o Mike. É uma pessoa que tem a voz, tem as palavras. É uma pessoa que consegue pegar nas palavras e dar-lhe vida. Mike, tenho aqui uma breve descrição tua. E podemos definir Mike como um músico, um performance e um engenheiro de multimédia. Um italiano que reside em Lisboa desde 1998 e que desde então mistura as suas competências científicas com a sua música, a sua poesia e a sua arte. O Mike é um guitarrista e cantor profissional formado em multimédia na ETIC /EP. Mistura spoken word com a interação multimédia em projetos de criação artísticas através da Labio, laboratório de interação com oralidade, com o qual faz, entre várias coisas, formações de poetry slam, interatividade digital e musicalidade, em colaboração com outros poetas e artistas. Eu começo a emissão com um poema do próprio, se me permite de declamá-lo.
O poema que eu escolhi está no livro do mesmo. O livro esse que se chama Poética de Mistura Pura. 10 anos de slam poetry de um romanhólogo de Lisboa. E o poema chama-se Inquietação. Inquietação, inquietação, ação. Dá um mote para a tua nação. Canta uma canção, dá-lhe o teu coração. O meu está aqui na palma da mão. Faço slam, poesia para ser dita, poesia escrita para ser dita. Esta é a dica do Silva, o sentinela, poesia para ser dita. Então sente nela, poesia para ser dita, poesia escrita para ser dita, poesia que grita. Porque o povo, por que o povo não grita? Ah! É de graça, não precisa de ter guita. Concordas? Tu também concorda? Discorda! 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 Corda, 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 cor. Acorda, corda, 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 vida. Acorda vida, corda vida, corda vida, corda. Acorda vida, corda vida, corda. A vida, corda, corda, vida, corda, vida, cor. A cor. A cor da vida, cor da vida, cor da vida. A cor da vida, cor da vida, cor da vida vivida. Vida vivida. Isso é o que importa. De resto, fecha a porta, close the door. Exprimador faz slam! Slam. Um poema de Mike Mingucci que está presente no livro dele. E começo a entrevista por fazer a pergunta. Aliás, gostava que o Mike se apresentasse antes desta apresentação, dissesse o que é o Mike para os outros. O que é que eu sou para os outros? Não sei. Man. Acho que muita gente se engana. Eu Para mesmo... que não se engane, Sei lá, man. Eu também não sei, eu estou à procura. o Mike é uma pessoa que está em constante procura. Mesmo assim, viajei uns anitos, mas sempre fresh, à procura de novo e fazer reset, começar do aqui agora sempre que possível. E então, sei lá, o que é que eu sou? Não sei. Não me apetece definir-me, não quero. Agora sou um gajo que está a ser entrevistado. Eu diria que é um gajo que está a ser entrevistado e é uma pessoa que tem uma capacidade, diria eu, fora de normal de absorver o exterior. Sou um gajo emotivo, sou um gajo sensível. Sim, que tem a capacidade de captar frequências baixas ou altas, mas que de certa forma não estão ao alcance dos outros. E Mike, eu começava-te por perguntar o acordar é melhor forçado ou natural? Seria melhor natural, mas sempre bom acordar. Eu acho que às vezes Sim, acordas com pancadas. É a vida que te acorda. De qualquer o maneira. acordar tem sempre um alarme. Bom, estás a falar de acordar de manhã com o alarme ou acordar. acordar para a vida vivida, isto que importa. Foste que interpretaste e é corretamente isso. Acho que a vida ensina. Acorda quem é atrevido e quem experimenta. Quem fica no seguro, no quentinho, depois se calhar um dia arrepende-se e se calhar eu podia ter experimentado. Mas também é duro ser corajoso, experimentar, enfim. Eu não queria ter sofrido
muitas coisas que sofri, mas estas me fizeram-me mudar, crescer e ser o que eu sou agora. Que também não sei. É o que é. É isso. Mike, eu estive a ler aliás, por 2 vezes, estive a ler agora mais recentemente o teu livro, e gostava de perguntar-te o que é ser romagnólogo. Romagnólogo, desculpa. Não é Eu estive a romagnólogo, pesquisar. é romagnolo. E Romagnolo. Romagnolo é, Sim, quer dizer... eu estive a pesquisar a palavra e associa-se a um breed, a uma raça de canina. Sim. Ok. Mas também da interpretação que eu tive e da vivência que eu tive contigo, de certa forma sempre associei a algo que não pertence ao sítio. Não, man. Romagnolo... Diz-me a tua definição do romagnólogo. Romagnolo é alguém que nasceu numa terra chamada Romagna. Sim, é oriundo de Romanha. Que é... Eu nasci em Rimini, que fica na costa leste da Itália, sul de Veneza. É a praia da cidade de Bologna, que é a cidade mais perto. Quando me perguntam, és italiano, és de onde? Eu moro aqui há 25 anos, já tive que responder esta pergunta pelo menos umas centenas de vezes por ano. Então, vezes 25, és italiano de onde? Eu tive de férias em Florença. Tá bem, e depois? Mas quando as pessoas ficam à toa, és de Rimini, eu digo, primeiro, é a cidade onde nasceu Federico Fellini, que é um regista, um film director famoso nos anos 60, e especialmente os cotas portugueses conhecem. Ou então Rimini é uma cidade de praia perto de Bologna. E a Romagna é a terra onde está Rimini. Tem uma região Sim, da Itália mas que é Emília-Romagna, a Romagna é a Romagna. A Emília é onde está Bologna. Mas é algo que sentiste na obrigação, porque lá está da pergunta, ou é algo que tem um significado por trás? Então, é isso. Eu não gosto de clichês e muitas vezes aqui passo por o italiano. Não? Olha, o italiano. Mas na Itália tem muitas nuances e muitas terras diferentes, e então eu sinto mais romagnolo. Identifico-me bastante, apesar de ser misto. Minha mãe era sueca e viveu lá na Romagna, e eu gosto do dialeto da minha terra e gosto os romagnolos na Itália têm uma característica assim, um pouco particolare, é uma subraça. Não são napoletano, não são de Milano, são romagnolo. Eu tenho um acento, uma forma de falar que não consigo É típico da tirar, e região. quando conheço os meus amigos italianos aqui em Lisboa, eu sou o romagnolo, aquele... Então, nada, quis colocar esse romagnolo no meu título do livro, junto com Mistura Pura, que é uma marca que eu criei quando comecei a tocar em 1995 em Bologna. E que whatever. É que é uma marca que me foi roubada, foi patenteada por uma... Sim, Podes recordo dizer palavrões aqui na rádio? não, Uma gaja. gratuitamente não, mas se sair, saiu. Não precisa, mas esse nome foi patenteado em 2008 na Itália, sem eu saber nada, por uma amiga. E então é um nome que eu não usei muito, mas depois o projeto do Lábio surgiu um pouco na mesma onda de misturar e purificar. Primeiro misturas e depois sublimas e fica uma coisa... Sim. Mike, eu gostava de introduzir-te ainda a melhor com um poema teu recitado por ti. Chuta. E queria saber se querias o livro ou... Eu vou ter que... Não. A tua vais escolha do teu poema está no livro ou recitas da cabeça? Não, eu vou precisar do livro. Gostei. Está na hora então. Sim. Por favor, Mike, recita-nos um poema teu. Com prazer, caro mantra. Yes, sir. Está tudo? Sim. Está tudo bem? Não é esse. Está tudo... Este é o poema que
É um hit. Esse sei de cor, mas sei, já disse muitas vezes. Sim, desculpa. Sim, eu já mostro. Mas desculpa não ter-te avisado, mas eu faço sempre questão dos convidados recitarem um poema Não, tinhas deles. avisado. Mas pronto, já falei do livro no início e se não te importares de mostrar para o ecrã, Este aqui. exatamente, Tcharam. o livro do Mick Mingucci, Grande Poética livro. de Mistura Pura. Pessoal, a pandemia ofereceu-me tempo para trabalhar neste. Eu fiz uma compilação. Eu vi que vários artistas amigos meus, a Raquel, o Luís Perdigão, fizeram um livro, não? Todos tinham livros. Fogo. Depois voltei em casa, tinha uma resma de poemas que tinha guardado desde 2010, que quando eu comecei. Sim, poesia não pertence à gaveta, é o que se diz. Então, pá, compilei esses poemas, corrigi o português, está bem escrito em português com os acentos. Todos. Sim, o livro, para além de ter os poemas, é bastante interessante porque, tal como tu, não é só a palavra, também leva muitas coisas. Para além de ter ilustrações muito lindas. Essas ilustrações são feitas por um amigo romagnolo, que é o Massimo Módula, que fez desenhos. Conheceste bem o fixe. amigo em Itália ou foi aqui em Portugal? Não, esse é um amigo de longa data e é um daqueles amigos que eu, quando fui embora de lá em 97, depois é uma amizade que cultivei. Ele veio me visitar em Lisboa, ele também é músico, ele foi para Cabo Verde. Ele canta músicas de Cabo Verde, algumas, e quando vou lá trocamos sempre mais ideias. Agora é um grande amigo e pronto, fez esse trabalho de graça, assim como a Giorgia Palmerini, que é outra amiga sempre de Rimini, que fez a impaginação desta obra de arte. Só tem 4 à venda, ou algumas assim, acho que tem algumas. Eu vendo o meu por 100 euros. Acho que tem mais algumas no link na Etsy, que é aquele canal de venda, e que o Edgardo Calboni, que foi o meu amigo, outro italiano que mora cá, que foi empurrou-me, disse bora editar, e ele ajudou-me, fez tudo a burocracia necessária para produzir um livro, para editá-lo, e meter umas cópias na Biblioteca Nacional, etc. E estão a acabar as 100 cópias que fiz. Então, vou ver se... Mas certamente haverá mais edições. Vamos ver. Depois queria dizer outra coisa. Os poemas têm um QR Code que você pode QR codar com a sua aplicação do seu device. Com a câmara do telemóvel, sim. Com a câmara do seu device, o seu devício. E encontrar material multimédia, ou seja, muitos têm vídeos destes poemas a serem performados ao vivo, porque o slam, pronto, esse é slam escrito, escreve-se alguma coisa, mas uma coisa é a poesia escrita, uma coisa é dita, e aqui tenta-se trazer o leitor para o mundo vivo, e as páginas associadas a cada poema através do QR Code, que agora não está a ser identificado. Anyway, essas páginas estão a ser atualizadas constantemente e, portanto, este livro é uma ponte entre a realidade virtual e a realidade real. Genial, não? Genial, incrível. É assim, eu não sei de outros que fizeram. Há muitos que fizeram o QR Code do livro, mas eu tenho um QR Code para cada poema. E, então vou dizer esse poema aqui que chama Reis de 2 sobre 2, que é digamos, um poema que fechou um ciclo de 10 anos e que foi produzido durante um período de trabalho com o Departamento de Direitos Humanos da Câmara de Lisboa, em que foi contratado, trabalhei com eles para fazer workshops de Poetry Slam de 3 horas cada um, foram 6, e onde tu, Della Mantra, ou o teu alter ego, participou. Eu tive o prazer de te conhecer, e fizemos depois performances ao vivo e filmamos os poemas com outro colega, João Marinhos e Marinho Pina e a Marinha Ferraz.
performamos esses poemas junto com as pessoas que participaram dos workshops, fizemos vídeos, depois fizemos uma instalação no Meta de Lisboa, etc, etc, etc. E este poema aqui fala um pouco da minha visão atual. Agora está ainda mais avançado do que eu tinha chegado quando fiz este Raiz de 2 sobre 2. Que é um poema que fala da polarização em curso nas nossas sociedades graças às redes sociais. Estas redes sociais que nos ajudam a viver bem. Enfim, são um instrumento, podem ser usados para o bem, mas atenção. E também, agora estou aqui para falar. Devagar. Este poema, eu agora sou professor no ISEL, no curso de Engenharia de Multimédia, e estou a estudar Digital Signal Processing, ou seja, estou a dar aulas de processamento digital de sinal. E se escrevesse esse poema agora, se calhar escrevia um pouco melhor, porque é o bit, estamos a falar do bit. Todo o mundo digital está baseado numa pequena quantidade de informação que é um bit, que é uma cena que vale ou 0 ou 1. É uma coisa binária, e em cima dessa coisa binária cria-se tudo o que estamos a ver. Isto aqui é binário. Então, it's interesting. Porque depois a realidade não é binária. Nós, como digital, conseguimos fazer parecer mais que à frente eu quero te fazer uma pergunta acerca disso. Anota aí. Guarda aí. Não, já está guardado. Mas pronto, eu gostava de ouvir o poema. Bora. Slap. 01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  Zero. Bem, zero não é bem nada. Zero é uma informação. Então, se é um zero, pode haver um 1. E 0 e 1 são as bases da informação digital. 0 e 1 são a ligação entre o mundo real e o virtual. É o famoso bit. Vale 1 quando a corrente, vale 0 quando não. E com o bit se faz tudo no mundo digital. Faz bitcoins, bitokens, bitols, bitolas, bitites, bytes. 8 bits fazem um byte. Logo, 1000 bytes fazem um kbyte. 1 milhão de bytes fazem um megabyte. 1000 milhões de bytes fazem um gigabyte. E todos esses milhares de milhões de zeros e 010101 entram pelas portas USB e Wi-Fi dos nossos devices, os nossos devícios, e transformam-se em algoritmos de inteligência artificial. Oferecem-nos serviços. Rastreiam-nos na rede social, fabricam publicidade por medida, influenciam eleições e metem-se nas nossas vidas, divididas em zeros e uns, zeros contra uns, zeros, uns, direita, esquerda, democratas, republicanos, PSD, PS, brancos, pretos e todos aqueles no meio. Homens e mulheres e todos aqueles no meio. Benfica, Sporting. Assim, assado. Ping, pong. É ping, é pong, é tic, é toc, é tic, é toc. É o tempo passa e um 0,000000001% com milhares de zeros na conta do banco escravizam-nos. Nós, o restante 99,99999% que valemos pouco mais de zero. É que não temos educação. Não temos instrumentos para analisar a nossa condição. A condição da nossa geração, da nossa zeração. Falas com muitos de zeros e uns,
e logo pensa que é o resultado de futebol. É assim que quem ganha as eleições são indivíduos que têm uma capacidade de processamento de 1 bit. Ou é ou não é. Imigrantes, faz o muro. Criminalidade, matas todos. Crise climática, é mentira. Ou é ou não é. Ou é tudo ou nada. Ou on ou off. Ou ligado ou desligado. E temos que estar sempre ligados. Sempre conectados a chuchar dados. Geração após geração. De 4G a 5G, a frequência dos campos eletromagnéticos das antenas dos telemóveis passa de 2.5 a 50 GHz. A mesma frequência dos fornos a micro-ondas. E nós, todos cozidos com cancros e doenças autoimunes, gerações de devices crescem e gerações de humanos apodrecem. E eles, impunes. Eu sei, é difícil escolher entre 0 e 1, comer ou não comer, trabalho ou não trabalho, entre a vida ou a morte, mas não há atalho. Atenção ao dentro ou fora, ao que está em cima ou embaixo, ao jogo do yin e do yang que bem ou mal regula o universo. Não é questão de paraíso ou inferno, mas gostei do teu sorriso, porque é eterno. Não é questão de paraíso ou inferno, mas gostei do teu sorriso, porque é eterno. E eu sou o quê? Um 1 ou um 0? Um pai ou um filho? Um homem ou uma mulher? Uma puta ou um filho da puta? Nem um nem outro. Eu quero estar no meio. Quero ser raiz de 2 sobre 2, que é um número irracional. É um 0 com uma vírgula e depois uma sequência infinita de números que nunca se repetem, sempre diferentes. Raiz de 2 sobre 2, a rir de dores sobre dissabores. Raízes de dores são sempre divisões. E divisões eu já tive muitas, mas nada como aquela de ser um. Um com o todo, um com todos, um como tu, um como todos merecem. Todos em paz, todos um. Nada que possa explicar esta visão. Nem zeros, nem uns, 01, 01, 01, 01, 01, 01. Talvez nem mesmo um nada. Obrigado, Mike. Obrigado por este momento. Obrigado pela É o digital. E Mike, prossigo. Obrigado pelas tuas palavras, obrigado pela tua Eu emoção. que agradeço. E gostava de perguntar-te, Mick, há alguma mistura pura? Há alguma mistura que seja pura? É. Então, quando acontece pura. Eu criei numa mistura pura, porque eu gostava de música brasileira. E Sim, foi... eu perguntei isso porque a palavra em si tem a ver com as tuas criações, mas a palavra em si significa muita coisa, portanto. Então, minha viagem é esta. Eu estava a tocar samba. E o samba agora é uma música pura, é uma etiqueta. Isto é samba, né? Apesar que já há muito tipo de samba. Mas o samba veio da influência de um estilo de música africano antigo dos escravos no Brasil, que era lundum, e depois foi misturado obviamente com música portuguesa, foi influenciado também por os italianos em São Paulo, e etc. E agora existe o samba, né? Mas foi uma mistura que depois, nessa altura, está cristalizada. Agora tem o samba, e depois o samba, agora tem o samba reggae, tá? E esse conceito criou a palavra mistura pura. Depois, na minha vida, eu
comecei a achar isso. Eu também sou mistura, eu sou puro. Enfim, depois houve uns gajos que também, outros totós, que fizeram uma banda que se chamava Pura Mistura. E é o contrário, se pura mistura, misturas, e depois é o que é? Não, primeiro misturas, depois. É que torna-se pura. Sim, sei lá. Tipo, Dirias então que as misturas, na sua forma mais básica, não são puras. Depois da integração é que há um processo e aí é que se torna pura. sim, Portanto, pode-se misturar-se qualquer coisa. Podes, e depois a ver se consegue purificar. Mas purificar é tipo. Sim, tu estavas a explicar a palavra dizendo que houve uma variação que tirou de certa forma o significado a mistura pura, original, não é? Mas no fundo teve um sentido. Qual foi o sentido de usar essa palavra para a tua arte? O que é que querias almejar? Queria me purificar, queria ser tempo puro, queria misturar os meus genes suecos e italianos e que me descobri no Brasil, que é um país onde tem N tipos de cores de pele e formas de olhos. E depois também a cena da ciência com a arte, o que é a ciência, o que é a arte, pode-se misturar, que é o que estás a fazer agora. E vai-se continuar a fazer, sempre foi. Pitágoras era uma grande mistura pura. Ensinava as ciências começando pela música, porque está tudo ligado. E é o que estou a fazer um pouco agora. Gosto de estudar o som digital e conhecer o som em si, todas as frequências. O facto que nós ouvimos só algumas frequências, não ouvimos todos o som, ou seja, todas as ondas de compressão do ar que existem, nós não ouvimos todas, mas sentimos. Há infrações que nós não ouvimos, mas sentimos, porque eles empurram as células da nossa pele e nós sentimos com o tacto, o som. É tudo mistura pura, se quiseres, não sei. Para ti, então, a definição da mistura pura é o tudo. Sim, não tenho que definir, mas, enfim, depois de ter criado essa coisa, depois descobri, depois comecei a fazer yoga, depois comecei a perceber mais de mim lá dentro e a não perceber, mas a tentar descobrir-me e a tentar purificar, sim, purificar, mas não no sentido tipo de santo, de santinho, mas de ir à essência de porque é que estamos a viver. Eu gosto de Jung, Carl Gustav Jung. Sim, de certa forma é partir a quarta dimensão, como é que é dizer isso? A quarta, quinta, sexta. Mas o Jung estava a dizer, o Jung dizia que o sentido da vida é descobrir o próprio sé, não o próprio ego, o próprio core, o próprio... É a trajetória da nossa vida, ao fim e ao cabo. Descobrirmos quem nós somos. A nossa essência, né? E o objetivo que tu tiveste de certa forma, com a mistura pura foi trazer essa essência, não é? Sim. Sim. Procurar a essência. Mike, continuando, tenho aqui muito mais perguntas e queria-te, tendo já vivido em vários locais ao longo da tua vida, aonde dirias que te encontraste? Nos vários locais em que a vida Eu vivi um pouco, algumas temporadas no Brasil. E estou cá porque estive no Brasil quando tinha 24 anos e foi uma experiência. Eu fui fazer um estágio numa mina de ouro no interior da Bahia e fiquei um mês no interior da Bahia. Eu e mais 2 gringos em Bolonha, lá no meio do sertão. E foi uma experiência muito fixe, muito genuína. E deu-me chapada assim, tipo, acorda, que o mundo é grande. E
e aquela vida, tipo, aquilo é muito afro, mas é Brasil, né? Brasil interior, as pessoas são mesmo, são vivos mesmo vivos. Presentes. E eu fiquei assim, depois fiquei um mês em Salvador a fazer o turista, comprei uma prancha de surf e fui ver o Zolodum, que é uma banda de samba reggae que me fez arrepiar. Vi algumas cenas de candomblé e voltei para a Itália mudado. Ainda estava a ter o curso de engenharia, mas pensei, isto aqui A tem minha outras direção coisas. é outra. E depois disso vim para Lisboa. E pronto, Lisboa agora é o sítio. Pronto, pá, sou português. Sou tudo agora, pronto, pá. Tive que reaprender a falar português, porque eu falava. E aí, cara, está tudo bem, não sei o quê. E aqui tive que falar, pronto, português. Então, está tudo bem. E depois fiquei uns tempos em São Francisco, e estive em Cuba. Não fui a viver em Cuba, fui dirias... lá a trabalho, mas foi uma experiência muito Mas dirias tu, dos locais que visitaste, se calhar o Brasil foi o que Brasil é onde cimentou o que tu serias para o resto da tua vida? Não, agora não sei. Agora queria ver outros. queria ver Índia, queria ver Tailândia, queria ver a China. Mas das experiências que tiveste, se calhar foi... Aliás, por teres falado logo nesse local, diria que foi um sítio onde tu... Sim. Não, o Brasil marcou-me. Descobriste onde tu querias ir, por assim dizer. Sim, eu quis bazar da minha vida e do meu eu romagnolo, ali na família, estudante de engenharia e com os amigos. Eu só inquietação, eu não me sentia bem. Ainda não me sinto bem, tipo, eu não gosto de ficar clichê. Conheço o Mick, aquele fez assim, às vezes faço disparates, coisas, mas eu gosto de experimentar, eu gosto de sair do rebanho, eu gosto de ir. E no Brasil foi um dos sítios onde me encontrei, e aqui em Lisboa também, nos primeiros anos. Agora moro aqui 25 anos, já criei o rebanho aqui. Agora apetece-me sair, mas já fiz e já sei. E, por exemplo, agora vou ser entrevistado por um grande amigo, vou passar um tempo aí e vou a fundo naquelas coisas fixe. Tipo, eu sei que o que interessa mais do que viajar para aqui e para ali é viajar em pessoas e conhecer e sentimentos bons e ver verdades, e ver pessoas sinceras, mesmo que eu sinto, eu vibro e tá bom, aquilo é que vale. É claro que se estivéssemos numa praia na Seychelles era mais fixe ainda, mas assim tá bom. Mas bom. Vamos estar, não te preocupes. Mick, desculpa, Mike. Está-se bem, meu, faz o que quiser. Tendo já vivenciado o Poetry Slam, não falamos de como é que o Poetry Slam nesses seus anos foi introduzido na tua vida, mas sendo tu uma pessoa que está muito à volta deste movimento, deste modo de vida, tendo já vivenciado o Poetry Slam em vários contextos, países e línguas, como é que isso influenciou os eventos dinamizados por ti? Os eventos de Poetry Slam. Então, eu comecei essa treta de Poetry Slam em Portugal junto com uma amiga chamada Ana Reis, depois que vi o evento de Poetry Slam organizado no Music Box por um grande organizador de eventos, que é o Alex Cortez, mas que organizou o Poetry Slam de uma forma que eu achei muito cocó em relação a como eu tinha visto em Paris. Mas, onde foi trabalhar como músico. Qual foram os pontos que diferenciaram o Poetry Slam que se praticava em Portugal do que se praticava lá fora? Assim, em Portugal não havia Poetry Sim, Slam. lá está, era, Paris de 2008, 2009. Era uma ideia de alguém que quis adaptá-lo para um formato televisivo. Um formato televisivo. Formato televisivo tipo Ídolos ou tipo Factor X, não sei, coisa. Eu não tenho televisão há muitos anos, mas os eventos que eu fui trabalhar na França, a trabalhar com gajos que foram os primeiros a fazer o Poetry Slam em Paris. Os gajos do Café Culturel de Saint-Denis.
e que já se tinham fartado do slam eles e faziam performance baseada em slam, mas com todo o condimento, a música, a grafite, era tudo menos que o slam puro duro, que depois eles me falaram, e eu assisti a alguns eventos de slam mesmo seco, aquele slam com as regras do slam, ou seja, é só o teste, a pessoa não vale figurinos, 3 minutos. Eu conheci aquilo já super contaminado, mas como eu era artista pobre e quis experimentar esta arte de declamar ao vivo, que nunca tinha aprofundado muito, apesar de ter escrito letras de umas músicas que não cabiam em músicas e não cabiam no esquema refrão, coisa, então comecei a organizar em Portugal, depois de ter sido convidado a participar num Poetry Slam da Music Box, em que conhecia a Ana Reis, e em que eu, a Ana Reis e outro amigo dela, que era um slammer já há 10 anos, austríaco, ficamos tipo pouco injuriados com este clima artístico, intelectual, burguês, cocó, em que havia no palco o Fernando Alvim e mais outras figuras que não sabiam um corno de slam e estavam a dar notas com o microfone na mão. Eu dou 9 porque eu acho que... Mas achas o quê? Acho quem és tu. Estás a ver? No palco havia um cantinho para o slammer e o espetáculo eram os júris, porque eram pessoas conhecidas e traziam gente e faziam uma cena televisiva. Pronto, este foi o modo para dizer, pá, vamos fazer como poderia ser. Sim, em bares. Entretanto, vivenciaste isso e tentaste, de certa forma, preservar o que é o Poetry Slam a tua maneira. Como eu tinha ouvido falar que era. E como eu pensei, eu também que tinha que ganhar um guito. Pensaste que era... Ok. Eu fui bares a fazer eventos, ia ser MC e convidar pessoas a dizer poesia e eu fui descobrindo, junto com os outros que começaram a participar, que era o Viton, o Nilson Moniz, o Afonso Mata, e criou-se um grupo de pessoas, o Nuno Piteira, o Sérgio Coutinho, e aí começaram a surgir. Eu descobri o Poetry Slam aqui em Portugal, fazendo os poemas, fazendo MC, ganhando os slams do Music Box, porque sou italiano, é engraçado, mas vale o que vale. Não é, acho que não é só por seres italiano, é mesmo pela tua... Mas whatever. Pela tua vibração. Mas se fosse para a Itália fazer um slam, eu levei 5. A pontuação, o que é que importa, não é? Pois. Mas Mike, parecendo que não, já estamos no fim da entrevista, mas eu queria te perguntar... Aliás, queria que tu descrevesses o teu dia perfeito começando pelo palco. O meu dia perfeito começando pelo palco? Sim. No teu dia perfeito, como é que é o palco? O palco é iluminado com projetor, tem umas plantas que fazem sombras e eu posso primeiro fazer uma performance solta de poesia usando uma... No teu dia perfeito, o palco está iluminado. Essa é para acabar, né? No teu dia perfeito, para além da iluminação do palco, depois, de repente, cresce um dente no buraco onde eu tenho... Onde tens a falta de dente, cresceu-te um... Esse é o dia perfeito do palco. Num dia perfeito, tens o sorriso perfeito. Num dia perfeito, eu queria tocar. Estás sempre a rir? Eu gosto de tocar, gosto da música. Tipo, o slam foi uma viagem, gosto de declamar, blá blá blá. E no teu dia perfeito, o palco está cheio de música e um sorriso perfeito e há melodia. Para além dessas coisas, o que é que o teu dia perfeito contém? Fogo, amor, carinho. Amor, não sei bem o que é o amor. Mas pronto, digo amor, de carinho do meu filho, carinho da mãe do meu filho, que já não é minha mulher, whatever, mas amor, carinho de amigos. Mike, muito obrigado por me teres descrito o teu dia perfeito. Muito obrigado por teres aceito o convite. E falo para quem esteve a ouvir e quem vai ouvir que siga o trabalho do Mike através da Labio, da plataforma Labio. Podem apoiar o artista através da compra do seu livro.
E é isso. Obrigado por terem assistido, obrigado por acompanhar-me numa mais emissão do MantraCast e não esperem pelo próximo episódio, porque nós também não. Grande mantra. Festa de aniversário de Álvaro de Campos. De 15 de outubro a 30 de novembro. Música, dança, teatro, fotografia, artes plásticas, culinária, programas de rádio, escolhas poéticas, lançamento de curta-metragem e peças de videoarte. Uma festa em torno da poesia de Fernando Pessoa. Com o apoio da Rádio Movimento, a web rádio oficial. Esta semana, na agenda da Festa dos Anos de Álvaro de Campos, temos a oficina de gravura OBS, as escolhas de José Saramago por alunos da Escola Secundária de Tavira, numa oficina de gravura que vai estar patente na oficina Bartolomeu dos Santos, sexta dia 11 e sábado dia 12 de novembro, entre as 9h30 da manhã e as 5h30 da tarde. Também no sábado, dia 12 de novembro, mas às 11 horas da manhã, nos cinemas Nós, do Tavira Plaza, uma organização do Cineclube de Tavira, traz-nos o filme O Ano da Morte de Ricardo Reis, no projeto João Botelho, no Tangenciais a Pessoa. No sábado, dia 12 de novembro, ainda, entre o meio-dia e à meia-noite, há a participação da Festa dos Anos de Álvaro de Campos na Maratona Fernando Pessoa, da Rádio Movimento, com os projetos Pousa um Momento e Amor e Medo, leituras poéticas de João Garcia Miguel sobre música de Luís Tinoco e Sara Ribeiro sobre música do grupo Los Negros e de Luís Conceição. Finalmente, no domingo 13 de novembro, às 6h30 da tarde, no Clube de Tavira, há o espetáculo The Mad Fiddler, uma ode ao violino. Para este concerto, acompanhado por Jan Pipal no violino, o pianista Luís Conceição apresenta um repertório de canções inspiradas nos folclores, especialmente o irlandês, e também algumas peças de música clássica. Nas exposições continuam patentes O Relógio da Alma, fotos de Ana Carvalho por sobre citações do livro do Desassossego, escolhidas por Harry Lemons, na Casa Álvaro de Campos. Entretanto, no Museu Casa Fotografia Andrade, segue Tavira Onde Fui Novo, a vila da minha infância. Depois, na Arteses Galeria, há Desassossego, uma coletiva de artistas do Sotavento Algarvio. Na Galeria Tavira de Artes, para ver Fonseca Martins revê Pessoa no ano de 2022. E, finalmente, no claustro da Pousada do Convento da Graça, continua Vamos Lá para a Frente, uma individual de João Garcia Miguel. Na poesia espalhada por toda a cidade de Tavira, até ao dia 30 de novembro seguem os Versos a Giz, escolhas poéticas de estabelecimentos comerciais da cidade, e também o Doce Pessoa,
doçaria com o rosto pessoano até ao fim da festa dos anos de Álvaro de Campos. Acompanhe as notícias e o programa da Festa de Álvaro de Campos em permanência no sítio festadosanosdealvarodecampos.com, com o apoio da Rádio Movimento, a web rádio oficial